Fala galera do DevOps, tudo bem? Quero compartilhar com vocês algumas ferramentas bem interessantes para você construir a sua esteira e automatizada de entrega de software. No mercado a gente tem algumas bem interessantes, por exemplo como as da Azure, então tem toda a trilha aí da Azure DevOps, são ferramentas incríveis que muita gente no mercado utiliza, né? Grandes bancos aí acabam utilizando a trilha de as ferramentas de entrega de software automatizado da Azure. A gente tem o Jenkins e eu quero apresentar para vocês aqui, eu não vejo muito no mercado, mas são ferramentas legais, são as da AWS. Então a gente tem aí o Code Commit, o Code Build, o Code Deploy, o Code Pipeline. O que tem de interessante nessas ferramentas, né? Então, para quem usa a AWS, elas já são ferramentas bem legais, porque pela integração já está dentro da AWS. O segundo ponto importante é que se você, por exemplo, utiliza um Jenkins, você vai ter consumo de recurso computacional ali, porque aquele servidor vai ficar ligado direto, né? Então ele vai gerar para você um custo mensal, que às vezes não é barato, porque dependendo da tua aplicação, da complexidade, você vai ter um servidor ali bem parrudo para suportar o build da tua aplicação. Ele vai ficar ligado e vai gerar custo para você. Você não consegue fazer isso no free tier, numa T2 Micro, por exemplo. Então essas ferramentas elas acabam auxiliando bastante. Então eu vou passar aqui pelas etapas, por exemplo, de uma esteira DevOps aí, de entrega de software automatizado. Você tem a parte de código, Code Commit, e aí a gente tem aqui o Code Build, que ele vai buildar, a gente vai fazer uma aplicação em Node.js e ele vai buildar essa aplicação, vai compilar essa aplicação no Node e depois vai fazer o deploy numa instância EC2, tá? E quem vai orquestrar essas três etapas aqui, né, vai ficar ouvindo se teve um commit, vai buildar, vai startar o build, depois vai fazer o deploy, vai ser o pipeline, o code pipeline da AWS, tá bom? A gente vai seguir aqui. A nossa primeira etapa aqui é construir o nosso repositório, tá? Então o code commit aí é o nosso repositório de códigos na AWS, ok? Ele tem 5 usuários gratuitos, então se você precisa versionar os seus fontes, é um início aí, né, para o teu projeto, utilizar o Code Commit. Então ele é bem interessante, apesar de ser muito simplista, mas ele vai te dar alta disponibilidade, criptografia, resiliência, gestão ali, né, de usuários. Então ele já é bem legal para quem está começando a utilizar, tá? Mas tem qual que é o negativo ali, que você está usando ele dentro da AWS. Então muitas pessoas vão preferir usar um Bitbucket, um GitHub, porque você consegue integrar com outras ferramentas, tá bom? Então a gente vai seguir a primeira etapa do nosso processo aqui. A gente vai precisar instalar 2 softwares, tá? O primeiro é o pacote do Git, que é como se fosse um protocolo de comunicação que a grande maioria dos versionadores utilizam, tá? Então você vai entrar aqui na página do Git e vai fazer o download do VS Code. Você vai entrar aqui no Git, vai fazer o download. Eu já instalei o meu aqui, tá? Então versão para Windows, Mac e Linux, e o VS Code da Microsoft. Ó, já estou com o meu aberto aqui, tá? O meu Git Bash, então já tem instalado aqui já, ó. Tá? Estou na versão do Windows, eu tenho o Git Bash aqui já instalado. A primeira etapa que a gente vai precisar fazer é criar o usuário de conexão para o nosso Code Commit. Então a gente vai entrar aqui no IAM, Manager Access AWS Resources. Então a gente vai entrar nele aqui, vai vir aqui em usuários e nós vamos criar o nosso usuário. Ele, quando a gente vem criar aqui o usuário, vou colocar aqui o nome dele de Code Commit-app. Quando a gente vem criar o nosso usuário aqui, eu vou ter 2 opções, que é um usuário de acesso ao console. Esse usuário ele não vai acessar o console, ele é um usuário programático, ele vai acessar uma aplicação via CLI, SDK ou API, então uma aplicação da AWS. Tá? Então seleciono aqui o usuário programático,
continuo. Não vou dar a opção de admin, não faça isso, tá? A gente vai anexar uma política. A AWS já vem com várias políticas, são as roles ali que a gente vai adicionar. Então eu vou pegar aqui a do code commit. Não precisa ser a full access, tá? Essa power user aqui, ela já vem com bastante coisa, tá? Então ele já te dá a opção de delete, get, put, branch, measure, tá? E aí você tem uma outra só de read only, que não é o nosso caso. A gente vai, se tivesse um usuário que só fizesse ali read only, você poderia fazer, né? Por exemplo, a do próprio do próprio pipeline poderia ser read only, ele não vai fazer alteração, tá? Um exemplo. Então eu selecionei ali. As tags são muito importantes na AWS, porque aqui você pode orquestrar, né, todas as suas aplicações por resource, por ambiente. Então poderia colocar aqui environment PRD, environment dev, resource, ou por exemplo um cliente. Então você pode segmentar. Se você usa uma única conta para vários clientes, você pode colocar o nome do teu cliente. Então as tags, elas são interessantes de utilização, tá? E aí eu venho aqui e crio o usuário. Então feito a criação do usuário, vou botar aqui no console do IAM. Então tenho aqui meu usuário, acesso ele. Eu vou vir aqui em Credentials, credenciais de segurança. Ele criou uma chave de acesso. Nós não vamos usar essa chave, até posso torná-la inativa, tá? Não preciso usar essa chave. Qual que eu vou usar? A do HTTPS, tá? Então eu venho aqui e gero uma chave. Faço o download dessa chave e ela tá aqui, essa chave do download, tá? Legal, agora nós vamos criar o nosso repositório. Então eu venho aqui no code commit. Quando você acessa as ferramentas aqui de developer, você já vai ver todas aquelas que a gente falou. Vai ter o code build, code deploy, code pipeline e o code commit, tá? São todas aquelas ferramentas que a gente falou, vão estar na ferramenta de Developer Tools da AWS. A gente vai criar um repositório. Então eu vou criar aqui meu repo -app que a gente colocou lá. Se quiser colocar uma descrição, que aplicação que é, app Node.js, você pode criar aqui, tá? Então eu já tenho aqui o repositório. Qual que é o próximo passo? Abra o seu Git Bash, crie um diretório para que você centralize os seus projetos. O meu está aqui no C projetos. Eu vou criar uma pasta para essa minha aplicação, repo-app. Então deixa eu já acessar o diretório que eu criei. E aí eu preciso digitar alguns comandos aqui, tá? Então o primeiro deles é um git init. Eu vou criar esse diretório de execução aqui do Git, onde vai ficar armazenado ali os controles e acessos, tá? do Git. Então eu dou um git init, depois eu digito alguns outros comandos, que é o git config, são parâmetros globais, menos global, user.name, não é o usuário e senha que a gente colocou lá, que a gente criou. Esse usuário e senha, ele é para controle de quem está fazendo, é um describe de quem está fazendo o commit, tá? Então, vou colocar aqui o w e a gente vai colocar o e-mail também, git config global user.email, e aí você põe o e-mail aí. Tá, a gente vai precisar fazer uma outra coisa para habilitar a autenticação por HTTP, e agora a gente vai clonar o nosso repositório. Então você vai entrar aqui, você vai clonar o repositório aqui para dentro do Git. Então git clone,
a gente vai dar um clone no repositório. Nesse momento ele vai aparecer a chave de autenticação que a gente fez o download lá. Vou fazer uma janela aqui para eu copiar esse usuário sem. Então vou copiar aqui. Eu vou dar um OK. Se você usa mais de um versionador, por exemplo, GitHub, GitLab, Bitbucket, a gente ainda vai precisar fazer uma outra coisa para a gente colocar aonde vai ser o nosso repositório original. Às vezes ele acaba se perdendo, então eu tenho que vir aqui, ó, git remote add origin, e a gente coloca aqui que é o nosso repositório, tá bom? Feito isso, a gente já, presumindo que você tenha instalado o teu VS Code, eu já tenho o meu aqui, então você vai baixar o VS Code Download, entrei no site da Microsoft, download Visual Studio Code, você pode fazer download para o teu sistema operacional, tá? Feito o download, você pode digitar aqui, ó, para abrir code ponto, já vai abrir nesse diretório aqui a tua aplicação. Eu vou depois disponibilizar para você essa aplicação, ela está numa outra pasta aqui. Eu vou copiar ela aqui e vou jogar dentro da minha pasta aqui de aplicação. Feito isso, ele já vai identificar que tive algumas alterações aqui no meu código. Então eu estou exibindo aqui toda a aplicação e ele vai identificar que eu tive essas alterações. Eu venho aqui, eu vou enviar, porque o meu código ainda não está lá, está limpo aqui, tá vendo? Então eu vou fazer o meu primeiro commit. Dou o primeiro commit. Deixa eu deletar ele, que eu vou ver o que ele está fazendo aqui. Não entendi, nenhum problema aí com o meu readme, não tinha nada lá. Então beleza, enviei o meu código fonte para o meu code commit, e aí quando eu der um refresh, o meu código vai estar aqui no diretório. Perfeito? Então vamos já alterar aqui esse readme aí para a gente ver se está funcionando. Rename. Até umas indentações aqui que você pode colocar para quando você for descrever o teu readme, tá? Então tem um padrão aí que o mercado utiliza, bem interessante e legal você também ver quando você for construir. Então vou salvar ele aqui. Então, ele identificou a alteração. Versão 1 do meu código, e vamos sincronizar lá com o nosso versionador. Ele está sincronizando, eu vou dar um refresh aqui. Então a gente já tem aqui o nosso readme, tá? Então quando eu clico no meu code commit, eu consigo ver tudo que foi feito. Lembra do describe do usuário? Então eu consigo ver quem fez os commits na minha aplicação, tá? Então ele faz todo o controle aqui, e
aí eu consigo comparar as alterações que foram feitas no meu código, tá? Então se eu vier no código eu consigo ver o que foi feito de alteração nesse código aqui. Vou pegar aqui, ó. Então eu tinha eu fui excluído um arquivo aqui, então foi renomeado na verdade, né? E aqui está a nova versão do que foi alterado no arquivo. Então aqui você consegue ver dentro da tua aplicação, né, tudo que foi feito. Então ele enviou todos esses arquivos aqui no primeiro commit, depois você vem comparando as versões do que foi feito em cada pull aí no teu repositório, tá? Então essa é a primeira etapa aqui que a gente fez. Então a gente enviou a nossa aplicação. Então a segunda etapa é nós construirmos o build, tá? Então o build, o que ele vai fazer? Ele vai compilar a nossa aplicação. Então a gente vai entrar lá nas ferramentas de developer, né? E a gente estava aqui no code commit, a gente vai pular aqui para o nosso code build. Então eu vou criar aqui, então vou colocar aqui build-app note. Vou colocar. Não quero habilitar nenhum emblema, não quero restringir números. Aonde está a minha origem? Então, está lá no code commit. Ele tem algumas versões aqui, algumas opções aqui, como Amazon S3. Você pode compactar a tua aplicação, botar no Amazon S3, ele vai identificar que houve uma alteração lá naquele bucket e ele faz o deploy na tua instância. Você pode usar o Bitbucket e a gente está aqui no code commit, tá? Então já vai identificar, lembra da integração, ó? Já identificou. Aqui a gente tem algumas opções, eu posso colocar uma tag específica quando vier uma tag de commit lá específico, ou quando vier um ID específico de ramificação, tá? Ou quando for uma ramificação, algum branch específico. Então a gente está trabalhando com a master aqui, eu vou manter nela, tá bom? Aqui eu quero usar para fazer o build, compilar o meu projeto, eu vou usar o Amazon Linux, a versão standard, e eu vou usar a última versão aqui da aplicação, que é a 3.0. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer aquele código para dentro de um container, vai compilar esse código, depois vai disponibilizar numa saída, tá? E a gente vai ver como que ele vai fazer isso. Então ele está trazendo aqui para um container na versão Linux, tá bom? E ele vai criar uma role nova aqui, ó. Então ele já vai fazer o processo de criação da role pra gente. Então não precisa entrar lá no IAM criar essa role aí, porque ele já faz aqui para você. Nós temos no nosso código um arquivinho chamado buildspec.yaml. Então, o que ele tem nesse buildspec? Ele tem algumas etapas ali de etapas que ele vai fazer no build. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai instalar um pacote dentro do container, que é o npm. Depois ele vai compilar, esse projeto em Node.js, para compilar eu uso o npm run, tá? E depois ele vai finalizar o build e ele vai copiar alguns arquivos que estão lá no projeto para dentro do repositório ali para finalizar, tá? Então eu vou colocar aqui nesse cara aqui, ó, buildspec.yaml. A gente vai colocar aqui, ele vai ler meu repositório, ele vai falar assim, tá, o que eu preciso fazer nessa etapa aqui, nesse projeto, né? O que eu tenho que fazer? Ele vai perguntar para esse arquivo, e esse arquivo buildspec, ele tem todas as etapas. Se você quiser aprender um pouco mais de como funciona, lá na página da AWS ele tem o buildspec references, que você vai ter todo como construir, o que ele vai nessas etapas de compilar o teu projeto, tá? Então não preciso aqui mais configurar nada, tá? Então pode habilitar logs do CloudWatch, e aí a gente finaliza aqui o nosso build. A gente até pode rodar ele para ver como que vai se comportar o build da nossa aplicação. Então já posso até iniciar aqui a compilação do projeto.
enquanto ele vai fazendo aqui, a nossa próxima etapa aqui é o Code Deploy. Então, tá. Para eu fazer o deploy da minha aplicação, aonde que eu vou fazer esse deploy? Eu vou fazer numa instância EC2, tá? Então, a próxima etapa aqui de criação do nosso projeto é subir uma instância. Vou vir aqui nas instâncias, eu vou executar uma instância, só que antes de eu executar uma instância, eu preciso criar mais duas funções no IAM, tá? Então, a primeira função, a gente não precisou criar do Code Build, mas eu vou precisar criar do Code Deploy. Tá? Então, eu vou criar uma função aqui do Code Deploy. Ela já vai vir aqui, que ele vai ter alguns acessos de acessar a minha EC2, de ter algumas etapas ali no meu processo. Então, vai precisar de algumas permissões que a gente vai dar aqui através dessa função. Então, função Code Deploy. Tá? Então, a gente vai criar aqui essa função, essa role. Então, eu criei aqui função Code Deploy e eu vou criar uma outra para quê? Baseado em casos de uso EC2. Quando o Code Build concluir a nossa aplicação, o Deploy ele vai jogar isso num bucket S3 e nós vamos instalar o plugin do Code Deploy na nossa instância EC2. Ele vai notificar a instância EC2 que houve uma alteração e ele vai falar assim para ela, ó, você vai lá conectar nesse bucket S3 e você vai executar ainda umas etapas finais. Então a gente precisa dar permissão para esse EC2 acessar o bucket S3. Então eu venho aqui, crio um caso de uso EC2, venho aqui, seleciono as políticas que é de S3 Read Only. Então eu só quero que ele visualize os buckets. Aqui a AWS ela tem um framework que você consegue restringir esse JSON aqui para o seu bucket específico. Então a gente pode criar o bucket ou permitir que o pipeline crie, tá? O pipeline vai criar aqui para gente. Acho que a gente está fazendo um teste aqui, mas qual que seria o caso de uso ideal para você? Você no teu JSON aqui especificar qual bucket que ele vai ter acesso, tá? Então ficaria um pouco mais seguro. Então aqui no Read Only ele vai ler tudo, então ele vai ler todos os buckets da minha aplicação. Então aqui C2 S3 Read Only. Criar a função. Esperar ele concluir aqui. Criar função. Então nós criamos as duas funções que a gente vai precisar usar. Então eu posso vir aqui para a etapa de criar a minha instância EC2, tá? Então vou colocar aqui aplicação. Na tag dela, no tag name, é um Amazon Linux, tá? Vou pegar T2 Micro para a gente entrar no free tier. Eu já tenho uma par de chaves. Se você não tem par de chaves, para que serve? Para você acessar a tua instância via SSH. Então, você não tem senha, você tem um arquivo PEN que você acessa. Basicamente, você vai precisar de um security group permitindo o tráfego de HTTP, tá? Eu já tenho um criado aqui. Um security group de web server, tá? Então você poderia vir aqui e pedir para ele criar aqui tráfego HTTP da internet. Ele já faria isso para você e pode até colocar o SSH, tá? Mas eu já tenho o meu aqui, eu vou deixar ele. A gente vai em detalhes avançados. Lembra que a gente criou a nossa função do IAM? A gente vai atribuir essa função aqui na nossa instância. Então a gente está falando assim, para essa instância você vai poder acessar os buckets S3.
Aqui o legal é que você já pode, para não ter que ficar acessando a instância, instalando um monte de pacote depois, que a gente vai precisar, é só você colocar os dados aqui. Então eu já tenho aqui, ó, os dados de usuário, que é um script bash. Então eu venho aqui e falo para ele, ó, atualiza os pacotes, instala o Ruby, instala o wget, o HTTP, acessa essa pasta, faz o download do code deploy. O code deploy ele tem um local correto, tá? Então dependendo da localidade que você tá, você precisa saber como que eu sei aqui que é S3, ST1, por quê? Eles têm na documentação da AWS, eles fornecem para você em que bucket está esse agente, tá? Então é importante você saber. Eu estou no norte da Virgínia, no ST1, e aí eu tive que colocar o caminho certo aqui, tá? Feito o wget, ele vai habilitar aqui a opção de instalação, ele vai dar uma permissão de instalação, ele vai fazer a instalação do code deploy, ele vai habilitar o serviço, vai startar, e depois ele vai startar aqui o serviço do HTTPD, caso não tenha sido feito, e habilitar também para que ele execute na inicialização, tá? Então feito isso, a nossa instância está sendo criada. Vamos voltar lá para o nosso para a gente ver como que ficou o nosso build. Então o build ele fez aqui, ó, a compilação, a gente colocou as etapas lá, né? Então ele veio colocando aqui os running, npm install, ele veio fazendo as fases, colocou a data e a hora que a gente estipulou para ele colocar nos comentários. Ele veio executando todas as fases aqui de post build, né? Ele não funcionou aqui o comando date, ó, mas ele funcionou sim, tá aqui, ó, colocou a build finalizado com sucesso. Então ele concluiu, deu certo. O que ele fez? Inicialmente ele ainda não concluiu a etapa, porque ele só acessou, criou o container, compilou o projeto e ficou por isso, tá? Agora o que a gente vai fazer? Tá, próxima etapa aqui, eu pego esse projeto dentro desse container e levo ele para algum lugar, faço o deploy dessa aplicação, tá? Então por enquanto ele executou, ele compilou dentro desse container, matou o container, eu perdi o projeto. Agora não, agora a gente vai dar uma próxima etapa aqui, que é a fase de implantação do meu aplicativo. Então eu vou criar ele aqui, vou criar aqui deploy app node, tá? Eu vou colocar numa instância EC2 e eu vou criar esse aplicativo. Agora, legal, eu criei meu aplicativo. Aonde eu vou implantar essa criação? Eu quero implantar lá na nossa instância EC2, então eu vou criar um grupo de implantação. Então eu vou criar aqui grp deploy app node. Lembra a função que a gente criou uma função de deploy. Aqui ele não cria, por isso que a gente criou lá naquela hora. No local e azul verde. Suas instâncias, ele vai fazer uma implantação, né, uma revisão da versão mais recente, trabalhando com substituição. Então ele vai fazer primeiro, ele instancia uma nova, instanciou, ele tira a outra do ar. No local ele vai fazer a quente, ele vai tirar a tua aplicação do ar, né, dependendo do comando que tiver ali, e a tua aplicação ficará fora por algum instante, tá? Se ele tiver que reiniciar, se ele tiver que parar algum serviço, tá, a tua aplicação ficará fora. No azul verde, o que ele faz? Ele cria uma nova instância, faz o deploy dessa aplicação e ele tira a outra do lugar, tá bom? É importante você saber isso. A gente vai fazer, se tivesse um grupo de autoscaling, ele faria pro grupo de autoscaling. Se você não trabalhou com autoscaling ainda é bem legal, né? Ele fica na opção das EC2 ali, que a gente trabalha com load balance, autoscaling, quando eu tenho mais de uma instância, e ele vai escalar, né? Então através de um load balance a nossa aplicação, tá?
Como que eu sei em que instância que ele vai fazer o deploy da aplicação? Lembra das tags? Cria uma tag aplicação. Então eu vou jogar nessas instâncias que tiverem aplicação, tá bom? Não preciso instalar o agente do Code Deploy. Por quê? Porque eu já fiz a instalação. Lembra que a gente baixou aqui? Fez a instalação dele? Então não preciso do agente do Code Deploy. Que eu coloco até a referência para você saber qual região que você está, para colocar aqui o diretório de download, né? Qual repositório que você vai fazer o download. Então não precisa instalar. Configuração de implantação. Tem 3 opções aqui. Eu faço uma a uma. Então vamos supor que eu tenho 4 servidores aqui no meu grupo de autoscale. Ele vai fazer um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Half time, ele vai fazer em 2 e depois nas outras 2. E todas ao mesmo tempo, tá? Então vou deixar aqui todas ao mesmo tempo, porque a gente não tem, e eu não tenho load balance para gerenciar. E aí aqui eu crio o meu grupo de implantação. Então tá criado, feito o processo aqui de build de code do deploy da minha aplicação. A última etapa é a gente construir a nossa pipeline automatizada, tá? Então na nossa pipeline automatizada, o que a gente vai fazer? Ele vai ficar ouvindo. Quando eu commitar um fonte, ele vai jogar na nossa instância EC2. Então vou pegar aqui a nossa instância EC2, o IP da minha instância é essa. Vamos ver, ele está com a página de teste do Apache aqui ainda, tá? Então eu vou vir aqui criar o meu pipeline. Então vou criar aqui pipe app node. Eu vou deixar ele criar uma nova função, tá? Então permite que ele crie uma nova função. Ele vai criar um bucket. Se eu quisesse um local personalizado, eu viria aqui. Vou deixar ele criar. Eu vou deixar ele gerenciar aqui a chave também desse bucket. Onde está o meu código de origem? Lembra? Code commit, que já está em outro repositório. Então tá lá no repo. Ele vai ficar ouvindo quando eu commitar. Então quando o CloudWatch, que é um gestor de eventos, informar que houve um commit, ele vai lá nesse repositório e ele vai seguir as etapas ali da minha pipeline, tá? Então ele vai pegar, ele vai dar um clone, ele vai startar o build para dentro do build e depois ele vai fazer o deploy na aplicação. Então eu estou usando o code build, podia usar um Jenkins, por exemplo, né? Norte da Virgínia, eu já tenho lá o nosso build, compilação única, não tem vários. E para onde eu vou jogar isso? Eu vou usar o code deploy. Então meu code deploy já tem para onde ele vai direcionar a minha aplicação. Então que é para a minha instância C2 lá que a gente colocou, tá? Então ele vai se encarregar de, depois que compilar. Então o pipeline ele vai fazer a junção, ele vai orquestrar todas essas ferramentas de DevOps, tá bom? Então feito isso, ele vai fazer uma revisão aqui do que a gente fez e eu vou criar a nossa pipeline. Aqui ele já vai dar sequência no nossa primeira pipeline, já vai sair startando a pipeline aqui, ó. Então ele já foi lá no code commit, ele vai fazer a leitura do repositório. Então ele demora um pouquinho na primeira vez porque ele vai ler todo o repositório e não somente o que foi alterado. Então ele fez, tá, a gente colocou a versão 1, tá vendo? Então ele já leu, ele vai fazer o build da aplicação. Enquanto isso a nossa página aqui está no teste do Apache. Vai chamar o code build. Então, ele está criando o container, ele está jogando o código fonte para dentro do container, está compilando no Node e aí depois ele vai chamar o deploy. O deploy vai ler o que
está dentro do container, vai jogar para dentro de um S3. Vou pegar aqui o S3, ó. Criou já um S3 aqui de forma automática, um bucket. Ele vai jogar aqui dentro do bucket S3, ó, ele criou, tá vendo? Foi criado hoje, dia 21, e ele está jogando aqui para dentro do S3 a minha aplicação. E ele vai falar para o deploy, avisa lá a instância EC2 que já está feito e starta alguns processos. Que processos são esses? Ó, copia da pasta build, roda alguns scripts aqui. O que esses scripts vão fazer? Então o before ele vai vir aqui, ele vai remover lá a página de teste do Apache. Depois ele vai dar um restart aqui no HTTP e por fim ele vai copiar o que foi aqui no app spec. Olha, eu joguei para dentro dessa pasta aqui, home EC2 user app, o projeto do bucket S3. Então por fim ele vai copiar tudo que tá, ele vai mover tudo que tá aqui para dentro do /var www.html. Ele vai enviar toda a aplicação lá para dentro da minha instância EC2. Ele vai seguir essas etapas. Então, o primeiro build é o que as ferramentas de pipeline da AWS vai fazer, e o app spec é o que a instância vai executar, o deploy vai fazer no final, tá? Então, aqui é o que o build vai fazer e aqui é o que o deploy vai fazer no final. Então, vamos ver se ele já concluiu aqui. Então, ele já fez o deploy da nossa aplicação. Então, quando eu der um refresh, tá lá a nossa aplicação, tá? Agora a gente vai ver se isso aqui vai funcionar de forma automatizada. Então, eu vou vir aqui na nossa aplicação, na pasta src, app.js, vou colocar aqui Node React JS. Vamos alterar teste. Rodrigo Dávila. Vou salvar esse código, fechar e vamos alterar a cor dele também. Então vou colocar uma cor mais forte aqui. E também vou salvar essa aplicação. Então vou colocar aqui versão 2. Vou aplicar as alterações, enviar lá para o nosso versionador e automaticamente você vai ver que ele vai startar aqui, ó. Ele vai identificar lá que houve uma alteração no nosso código. Guardar. E aí ele vai fazer o início. Ó, então ele já leu. Por que ele foi rápido agora, versão 2? Porque ele já tem carregado ali o código fonte, ele só trouxe o que foi alterado. Quando a gente entra aqui no repositório do code commit, eu vou ver aqui as confirmações, ó. Ele vai me mostrar o que foi alterado. Então nesse cara a gente alterou a cor e nesse cara a gente alterou esses nomes, tá? Então eu vou vir aqui na minha pipeline, ela vai estar em execução, está fazendo a parte do build. Lembra, tem um custo para cada build, porque ele vai usar uma capacidade computacional, mas é ínfimo. Se você não faz muito build ali no teu decorrer do dia, vai ser muito menor do que você manter uma instância ligada do teu Jenkins, por exemplo. Infinitamente menor, porque é um custo bem irrisório. Depois você entra lá na página do Code Build, a gente entra aqui, ó, Code Build Pricing, tem aqui, ó, definições de preços do Code Build. Então
Então a gente colocou, ele vai colocar aqui preço por minuto de compilação, tá? Então, o tamanho, né, a gente colocou uma small lá, não chega a ser nem um centavo de dólar, então é muito pequeno, tá? O custo aqui de compilação do projeto. E aí você vai ter aqui um custo um pouco menor, 65 centavos de dólar, se você pegar uma instância uma aplicação, um servidor, uma capacidade computacional muito maior, ele vai ter um custo maior. Mas isso aqui, se você tivesse uma máquina dessa daqui ligada, o teu custo seria gigantesco dentro da AWS. Tá? Então ele fez aqui o build e ele já concluiu o deploy. Vamos olhar nossa aplicação? Tá lá alterada a nossa aplicação. Então essas são as ferramentas da AWS para você construir a sua esteira aí de DevOps automatizado, tá bom? Então é isso aí. Vou colocar nesse vídeo para você o diretório do meu Git onde está essa aplicação, e aí eu vou colocar essa apresentação e vou colocar também os comandos que a gente utilizou, tá bom? Tudo de bom aí, arrebenta!